pessoal, hoje vamos ver alguns itens que foram ministrados no início deste semestre em fenômenos do transporte, tá? Todos os professores iniciaram pelo mesmo item, né? E aqui vamos disponibilizar para que vocês tenham uma ideia de como devem proceder para que consigam resolver as atividades que eles irão passar para vocês, tá bom? Então vamos lá, começando por conceito de pressão. Pressão simbolizado por P minúsculo. O que é pressão? Na física, tá? Na física, a gente aprendeu lá no ensino médio que pressão, o conceito físico dele, é o resultado da ação de uma força distribuída, a força distribuída em uma determinada área limitada. Área limitada. Aí está. Pressão é força distribuída que age em uma área limitada. Aí está a força pela área. Unidade física, pessoal. A unidade física de pressão é Newton por metro quadrado, que a física colocou como Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, que estudou isso aí, tá? Então, pressão é a ação física de uma força distribuída em uma área limitada, por isso que é força pela área, Newton por metro quadrado, é Pascal. Bom, mas a hidrostática, né, que é um dos itens que vocês estão estudando agora, tá, exige o conhecimento de pressão de uma coluna de líquido estático. É a chamada pressão da coluna de líquido, tá? E como é que é isso, Paulo? A pressão, vamos primeiro fazer um desenho para ilustrar, né? Como é que é isso? Aqui você tem um recipiente, geralmente ele é cilíndrico, e aqui no interior do recipiente, galera, nós temos um líquido. E todo esse líquido, ele possui uma densidade. A coluna de líquido, ela possui uma altura, é uma dimensão geométrica do recipiente, que é a altura. Pronto. Toda essa massa de líquido está sofrendo ação gravitacional, sob ação gravitacional, perdão, vai estar exercendo exatamente nessa base uma pressão, tá? Exatamente nessa base uma pressão. E essa pressão, ela é calculada assim, pressão é ρgh. Vamos usar os conceitos de cada um. O que é ρ? ρ é densidade. Densidade, unidade física em quilograma por metro cúbico, tá? No sistema internacional. G é a ação gravitacional, é a gravidade. Unidade física no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. E H é a altura da coluna. A altura da coluna. A altura da coluna em metros, tá? Então, se você for fazer o produto dimensional, você vai acabar encontrando Pascal. Vamos verificar? Olha só. Aqui, quilograma por metro cúbico, vezes metro por segundo ao quadrado, vezes metro. Aí está. Metro por segundo ao quadrado vezes metro. Se você pegar isso aqui, ó, olha só, massa que multiplica aceleração dá força, que é Newton. Aqui vai dar Newton. E aqui é metro a primeira, aqui é metro ao cubo. Cancela 1 metro, vai dar Newton por metro quadrado, tá? O que torna compatível
as duas unidades referentes à pressão, né? Então isso aqui realmente representa a pressão, tá bom? É o produto da densidade, ação gravitacional e o desnível, tá? Ou, se quiserem, a altura da coluna de fluido. Bom, ainda na parte inicial de fenômenos de transporte, os professores ministraram para vocês a lei de Stevens. A lei de Stevens. A lei de Stevens. Como é que é a lei de Stevens? A lei de Stevens estabelece uma relação entre as pressões de dois pontos que pertencem ao mesmo fluido, tá? Vamos lá. Vamos desenhar um recipiente aqui. Vamos colocar aqui no seu interior um fluido. Aí está. E vamos colocar também, pessoal, alguns pontos dentro desse recipiente que vocês estão vendo. Vamos chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Aqui embaixo. Aí está. Só um instantinho. Pronto. Como podem ver aqui, claramente, o A e B pertencem ao mesmo fluido e estão nivelados. Então, A e B pertencem ao mesmo fluido. E encontram-se nivelados. Então, aqui você vai ter que a pressão de A é igual à pressão de B. Toda vez que você tiver dois pontos nivelados de um mesmo fluido, a pressão é igual. Agora, como podem ver aqui, o B e o C não pertencem ao mesmo fluido, porém não estão nivelados. Eles pertencem ao mesmo fluido e estão desnivelados, tá? Só que é um detalhe. A profundidade do C é maior que a profundidade do B. Então, o C, que está numa profundidade maior, ele vai ter uma pressão, vai estar sujeito a uma pressão mais intensa. Por isso que Stevens estabeleceu que a pressão daquele que encontra-se a uma profundidade maior é a pressão do mais elevado, que no caso seria o B, mais a pressão da coluna de líquido que separa os dois pontos. Tá? Então aqui, se você fizer direitinho, pressão do mais profundo é pressão do mais elevado mais ρgh. Pronto, aí está. Antes de terminar essa primeira parte do prefácio, eu gostaria de dar um item adicional aqui muito importante que os professores colocam, que é o conceito de peso específico. Tá? Peso específico simbolizado por gama. Tá? O que é o peso específico? Gente, o peso específico nada mais é do que o produto da densidade vezes a gravidade. Densidade vezes a gravidade. Aí está. E sua unidade é Newton por metro. Aí está. Newton por metro. Metro cúbico, perdão. Newton por metro cúbico. Aí está. Peso específico é Newton por metro cúbico. E por que o Paulo vai colocar isso aqui? Porque em algumas questões a professora não dá, ou o professor não dá a densidade. Ele dá o peso específico que já engloba esse produto, tá bom? Aí está. Gente, era isso que eu tinha que mostrar nessa parte inicial. Espero que tenham entendido, tá? Daqui a pouco faremos algumas questões. É isso aí.